Olá, espero que esteja tudo bem com você. Declaração de imposto de renda, atividades rurais. Então, o que deve ser declarado? É o tema desse vídeo. Lembrando que a gente está fazendo uma série de vídeos sobre a atividade rural na declaração do imposto de renda. Então, fique até o final do vídeo, você entenda o que deve ser declarado na atividade rural e também se inscreva no canal, né? Vou me apresentar aqui, eu sou Marlon Ajala, contador. Você está no canal Contabilmente Simples. A gente traz conteúdos de contabilidade, empreendedorismo, tributação para auxiliar você que é empreendedor, você que precisa entender bastante de tributação, né? Você, pessoa física, faz sua declaração do imposto de renda. Então, fique com a gente, se inscreva no canal aí. A gente vai trazer muito mais conteúdo aí para a gente conversar sobre esse tema, tá bom? Então, na declaração do imposto de renda, tem o campo atividade rural, para você que é produtor rural, que você pretende trabalhar com atividade rural. Então, no outro vídeo a gente já falou sobre a obrigatoriedade, né? Agora estamos falando sobre o que deve ser declarado. Eu vou explicar aqui que a gente está pegando as instruções da própria Receita Federal para ajudar nossa orientação aqui para a gente conversar. Então a gente está pegando na minúcia, a gente está pegando todos os itens que a Receita Federal esclarece para nós e conversamos aqui de forma mais simplificada, tá bom? Então, o que deve ser declarado? Então, ó, devem ser declarados rendimentos, né? São rendimentos, né, recebidos que podem ser individuais, podem ser em parcerias ou em condomínio, né, relativamente à exploração das atividades rurais, das seguintes atividades, desculpa, diz ali. Então, são as atividades que, vejam que não precisa ser recebido apenas individual, só porque eu tenho uma parceria com outra pessoa e eu não tenho que entregar a declaração. Você deve sim, lembrando que no outro vídeo a gente falou do valor, né, que obriga você a entregar a declaração de imposto de renda. Então, pode ser individualmente, pode ser em parceria ou em condomínio. Tá, as atividades: criação, recria ou engorda de animais de médio e grande porte, né? Você que é criador de gado, por exemplo, então você chegou naquele valor ali, tem que entregar a declaração. Esse aqui é das questões que devem ser declarados. Você deve declarar também a cultura do solo, né, que seja de natureza do produto cultivado, né, planta soja, planta arroz, planta, enfim, uma infinidade de produção aí que é feito no Brasil, tá bom? Apicultura, avicultura, cunicultura, piscicultura, sericicultura, suinocultura e assim por aí vai, né? Quaisquer outras culturas de pequenos animais, inclusive da captura e venda in natura de pescado. Então, inclusive, né, quem trabalha com pescado deve entregar a declaração de renda e declarar estes itens aqui lá nas fichas, né, o que deve ser declarado na declaração. Extração, exploração de animal ou vegetal, tá? Então é, deve declarar isso aqui, né? A exploração de uma extração da natureza, por exemplo, né? Da nossa floresta. Então, isso deve sim declarar lá na declaração, tá bom? Transformação de produtos agrícolas ou pecuários, né? Que não sejam alterados, né? Ou seja, mantido em in natura, tá bom? Ou seja, se você, né, muda, aqui diz, ó, eu vou ler para vocês, sem que sejam alteradas a composição e as características do produto in natura. Então, quando é alterada a composição e as características, daí já vem a questão da indústria. Então, já é uma outra tributação, é uma outra declaração, é uma outra relação com o fisco. Então, é diferente. Então, o produtor rural, não estou dizendo que você não pode transformar, mas a declaração, o tratamento é diferente, né? O tratamento tributário, porque ele deixa de ser produtor rural, porque ele não está produzindo e está transformando o produto, tá bom? Então tem essa grande diferença aqui, né? Se a transformação dos produtos não for feita nas condições referidas no item acima,
os rendimentos auferidos na venda são tributados como ganho de capital. Ou seja, se a pessoa não declarou na atividade rural esses bens, esses itens aí de rendimentos, ele vai ser apurado como ganho de capital. Vai ser considerado um ganho de capital e, obviamente, você vai pagar muito mais imposto, porque o ganho de capital é diretamente, né, pela diferença ali. E como tem a diferença da compra e a venda, então a atividade rural tem as suas outras despesas que podem deduzir também, né? Então, não é interessante normalmente para o produtor passar para o ganho de capital. Então, antes de você ter problemas, né, deixe corretamente, né, entregue, chame alguém, um contador, né, entre em contato com alguém de sua confiança para organizar a sua declaração, tá bom? Já me coloco à disposição se você tem alguma coisa a organizar a sua declaração de imposto de renda, abrir empresa, né? A gente organiza tudo isso para você trabalhar de forma tranquila, né? Que vai estar tudo correto aí em relação ao fisco, tá bom? Também, se você tiver ou teve algum problema, teve algum experiência em relação a isso, deixe nos comentários aqui para a gente entender a sua realidade, tá bom? Não são considerados como receitas da atividade rural as provenientes do aluguel ou arrendamento do imóvel rural, pastos ou máquinas e instrumentos agrícolas, bem como da prestação de serviços de preparo da terra e transporte de produtos de terceiros. Então, quando você arrenda, aí a declaração do imposto de renda deve considerar arrendamento. E por que isso? Vai ser diferente a tributação. O arrendamento ele não tem despesa, ele vai diretamente como se fosse o aluguel de uma casa, por exemplo. Agora, quem tem o rendimento, né, de arrendamento quer colocar como atividade rural, aí pode se complicar, né, porque ele tem uma receita com a origem e está declarando uma outra, né, que é uma tributação, com certeza vai se tornar mais baixa, porque a atividade rural tem despesas e mesmo que essa pessoa, lembrando que só colocar as despesas sem ter comprovantes pode ter problemas e sérios problemas com o fisco, tá bom? Então, deve levar em consideração isso, que essas questões aqui não são consideradas receitas, né, da atividade rural, e sim as outras origens, né, o aluguel, o arrendamento, né, ter máquinas também, instrumentos, né, agrícolas, né, essas questões aqui. Ainda que esteja desobrigado da atividade da escrituração do livro caixa, deve comprovar a veracidade das receitas e das despesas. Então, o que é o livro caixa? O livro caixa é uma somatória ali diária das receitas, das despesas que você vai entregar aquela movimentação, né, para o fisco fazer uma conferência. Agora, se você não está obrigado, como eu falei no outro vídeo, não chegou no valor de faturamento que obriga ainda a entregar o livro caixa, você não, ali no momento você não precisa demonstrar comprovar essas receitas, comprovar essas despesas, mas mesmo assim você está obrigado a comprovar em caso de solicitação pela Receita Federal, tá bom? Então, o que deve ser declarado na declaração do imposto de renda esses itens aqui que a gente falou, né? Nada mais do que isso. Então deve levar bastante em consideração se você tem essas atividades, né, para fazer da melhor maneira, evitando problemas aí com o fisco, tá bom? Muito obrigado pela atenção, se inscreva no canal e vamos continuar conversando. Um forte abraço e até mais.